A paz do Senhor, crente, vamos estudar? No capítulo de hoje, é o capítulo 25 de Gênesis, nós vamos aprender como é importante, né, a gente orar por quem mora com a gente, né, pelo nosso marido ou pela nossa esposa. E antes de começar a falar, né, sobre tudo que esse capítulo nos ensina, eu quero já te pedir que deixa aí o seu joinha aí para ajudar, né, a alcançar mais pessoas, faz um comentário. Eu coloco sempre aí na descrição, né, por escrito, alguns aprendizados que a gente teve aqui no vídeo. Então, se você teve outro aprendizado, se ao ler esse capítulo você aprendeu algo que deixei passar aqui, coloca aí para eu também aprender, né? Vamos um ensinando, um ajudando ao outro, né? Porque o objetivo do canal é esse, é você não estudar sozinho, é você não aprender sozinho. Então, eu também quero aprender. Então, deixando isso claro, é que eu sempre esqueço, nunca falo, nunca peço para deixar o joinha ou comentar, compartilhar, eu nunca falo sobre isso. E todo mundo que assiste o vídeo fala, você tem que pedir, você tem que pedir. Porque, como eu sempre digo, a minha intenção não é crescer, virar blogueira, nada disso. É só ensinar mesmo. Então, pra mim, o boca a boca já basta, sabe? Eu vejo aqui, indico pra uma amiga, indico pra outro. Eu não me ligo muito nessa coisa de curtida, disso, daquilo outro, mas para que o YouTube divulgue, né, o vídeo, é necessário. Então, se puder me ajudar, já fica aí. Vamos agora falar do que interessa. Aqui no capítulo 25, nós vamos falar sobre o fato de Abraão ter casado, né, ter tido filhos, né, com outra mulher, né, após a morte de Sara. Ele encontra Quetura, né, se eu não me engano, é assim que pronuncia o nome dela. E com ela, aqui fala que Abraão teve 6 filhos. Eu não posso afirmar, né, corretamente se foram 6 filhos apenas ou se foram apenas 6 homens, porque na Bíblia acontece muito de não divulgarem os nomes das mulheres, né, das filhas, e sim dos filhos. Então, mas fica aqui a ressalva de que Abraão teve outros filhos, e vários filhos, né? E aqui também fala que em vida, Abraão, ele pegou esses filhos dele, né? Deu presentes a esses filhos e os espalhou para morar em lugares diferentes, distantes de Isaac. Conforme Abraão destaca, né, esses irmãos de Isaac, ele entrega tudo, toda a fortuna dele, tudo que ele tem, a Isaac, e porque ele tem na vida dele de que a promessa, né, de que o herdeiro dele, que o Senhor deu mesmo, é Isaac. Então, ele faz ali de tudo para que Isaac permaneça, como a gente viu no capítulo anterior. Ele não deixa Isaac sair dali para ir procurar uma esposa, né? Ele manda seu servo e a esposa vem até Isaac. Fala aqui também que Isaac tinha 40 anos quando aconteceu seu casamento, né? E logo nesse desenrolar ali, né, fala também sobre a morte de Abraão, que ele morreu com 175 anos, né, e que quem sepultou ele, né, foi o filho Ismael. Talvez você nem se lembre mais, mas existe um Ismael, que foi o filho da Agar, né, e Isaac. Os dois levaram, né, e colocaram no mesmo local em que a mãe, né, de Isaac, Sara, tinha sido sepultada ali. Lembra que Abraão foi lá e pediu, né, comprou este local para que virasse a sepultura da família dele? Então, agora está Isaac, olha, agora está Abraão e Sara juntinhos de novamente e Isaac reinando ali. Isaac sempre seguindo os passos de seu pai. Você vai ver por que eu estou falando isso. Voltando a Ismael, Ismael fala aqui que Ismael teve 12 filhos. Ou seja, esses filhos se tornaram príncipes de cada povo deles ali. Então foram 12 povos, né, gerados por Ismael. Lembra da promessa lá, a Agar, que ele seria um grande povo, que ele seria como um guerreiro, né, um cavalo, um jumento, não sei, não me lembro agora, arisco, né, que seria contra todos e todos seriam contra eles. Então, olha, ele fez jus, fez 12 filhos e gerou 12 povos. E aí, vamos lá falar sobre uma situação que é bem delicada. Abraão tinha o seu filho Isaac como o filho da promessa. Até aí, tudo certo. Isaac ficou com a missão de ajudar a povoar esse mundo. Só que como que Isaac iria povoar esse mundo se Rebeca era estéril? Começa um drama no meio dessa situação, né? Porque Sara tinha dificuldade para engravidar, né? E Deus foi lá, abençoou ela na velhice. E Rebeca era estéril. Aí, o que Isaac tem de igual ao pai dele? Isaac tem fé. Isaac acredita em Deus. Isaac acredita que a oração é a chave para a vitória. E Isaac obteve vitória.
Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Esse versículo está em Gênesis 25, versículo 21. Uma coisa que eu observei aqui, Isaac orou por Rebeca várias vezes, porque diz aqui, ó, o Senhor lhe ouviu as orações. Não foi uma oração. Às vezes a gente tem disso, né? Às vezes a gente faz uma oração e acha que Deus tem que resolver, que Deus tem que fazer. Às vezes a gente nem fez aquela oração de coração, falou da boca para fora, mas Deus, ele não é que ele não possa te ouvir, não é que ele não possa te atender na primeira oração, mas ele gosta de sinceridade. E lembra lá atrás, quando fala que Isaac a amou, que termina o capítulo do casamento falando assim, e assim foi consolado Isaac, né, com o seu casamento, e ele a amou. Então, aqui já me deixou o ensinamento que, se você ama, né, o seu marido, se você ama a sua esposa, ore por ele. Ore por ele, que a sua oração tem valor. Eu costumo dizer que a oração mais valiosa do mundo é a oração de uma mãe. Porém, todas as orações têm valor. E quando você ora pelo seu marido, quando você ora pela sua esposa, automaticamente você está orando por você também. Porque a melhoria dele, porque o bem dele é o seu bem. Lembra do vídeo que eu falei que Deus nos vê como um só? Através da união somos um só em Cristo, um só para... O casamento simboliza isso. E ali, quando fala que Isaac orou por Rebeca e ela concedeu, eu fico muito feliz, porque isso nos ensina e nos dá a esperança de que se orarmos, né, se pedirmos pelo qualquer coisa, né, Deus nos escuta. Deus atende o coração de quem está aflito, Deus acalma, né, os corações aflitos. E aí continua aqui, e já grávida, Deus deu a bênção em dobro. Já grávida, eu sempre digo que o meu Deus, ele não é Deus de pouco. Se ele não for para te dar além do que você imaginou, além da tua capacidade de imaginar, ele nem vai tirar. Porque ele não é Deus que faz coisinha pequena, não. Ele faz tudo grandioso, tudo maravilhoso. E aí, ele deu a bênção em dobro. Rebeca engravidou de gêmeos. Só que ela não sabia, claro, naquela época não tinha como saber. Só que Rebeca sentia um rebuliço, né? Uma coisa estranha dentro dela. Rebeca provavelmente não sabia como era estar grávida, mas ela sentia que tinha algo diferente ali dentro dela. E era uma briga. Ai, coisa linda. Já começa o mistério daí. Grávida de gêmeos e sem saber, ela questionou, consultou a Deus e o que acontecia em seu ventre. Ou seja, ela orou, né? Ela falou ali numa conversa com Deus, ela falou, Senhor, né? Eu tô aqui conjecturando, tá? Imaginando, Senhor, o que tá acontecendo aqui dentro? Tem um rebuliço aqui, eu não tô entendendo. E ali, Deus já começa a esclarecer o futuro. Deus já começa a dizer a Rebeca qual é a história que ela vai enfrentar. É importantíssimo estarmos atentos ao que o Senhor está nos falando, ao que o Senhor vem nos revelando. E aqui, ó, no versículo 23, ainda do capítulo 25, fala assim, ó, respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quando eu li isso aqui, eu não entendi muito bem. Eu li a primeira vez, li a segunda vez, e agora, né, já lendo uma terceira vez, eu entendi exatamente ali. Deus vinha explicando a Rebeca que os irmãos, né, viveriam separados, os irmãos viveriam, e o mais moço seria maior do que o mais velho, ou seja, que ia inverter, né, aquela coisa de primogenitura, aqui não tinha vez. E logo, logo a gente vai chegar no assunto da primogenitura. E ao nascer, viu que se achavam gêmeos em seu ventre, o nome Esaú e Jacó. Esaú, ele vendeu o seu direito, a primogenitura para Jacó, por um prato de sopa, um prato de lentilha, em alguns lugares fala assim, né? Mas a questão aqui é o por tão pouco que ele trocou, coisa tão importante, coisa tão grande. Naquela época, você ser o primeiro filho era muito importante. Você ser o primeiro filho, você significava que você seria o sucessor daquela família, que você seria quem herdaria tudo daquela família. Então, assim, quantas vezes a gente não troca as coisas, as bênçãos que o Senhor nos dá, as coisas grandiosas que o Senhor nos dá, por coisas tão poucas e tão passageiras, né? Eu uso sempre o exemplo de que muitas das vezes a gente tem a oportunidade de estar aqui orando, de estar lendo a palavra, aprendendo mais, ou lendo um livro que seja espiritual, né? Que vá te ajudar, e a gente perde tempo passando rios no celular à toa, rindo, mandando pro amigo. A gente gasta tempo à toa
vendo a Netflix, colocando coisas dentro da nossa casa que não agradam ao Senhor e que muitas vezes trazem para dentro da nossa casa um peso gigantesco, né? Porque eu ouvi algum tempo atrás e isso me marcou muito. Tudo é apresentado a um Deus. Pode não ser o seu Deus, mas tudo é apresentado a um Deus. Porque eu, como artesã, como alguém que faço coisas para as pessoas, né? Tudo que eu faço sai abençoado daqui. Eu apresento ao meu Deus material, eu oro, eu peço sabedoria para fazer. Então tudo que eu faço, eu dou toda a honra, toda a glória ao Deus que eu sirvo, que é o Deus de Israel, né? Deus de Isaac, Jacó. E as outras pessoas apresentam os deuses dela. Não existe coisa neutra. Nós temos essa mania feia de achar que existe coisa neutra. Existe aqueles que não, se não está adorando a Deus, ao nosso Deus, não está adorando a Deus nenhum. Está ali ao mal, ao inimigo, sujeito ali. Entendeu? O Deus dessas pessoas são outras coisas que elas colocam no lugar de Deus. Dinheiro, fama, orgulho, né, rancor. Tem muita coisa que elas colocam no lugar de Deus. E tudo é oferecido. E se na sua casa, se na sua mente está entrando algo que já foi oferecido a outro Deus, né? Vamos dizer assim, isso não pode te dar bem. Te fazer bem, né? Porque a Bíblia fala, não podemos servir a dois deuses. Então, observe bem o que você coloca na tua casa, o que você escuta. Muitas das vezes a gente escuta essas músicas aí que falam cada coisa e que aquilo acaba te perturbando, depois você não sabe nem de onde veio. Eu queria deixar esse alerta aqui, né? Sobre como somos capazes de trocar sempre aquilo que é bom, aquilo que é eterno. A gente perde nosso tempo gastando com coisa que não vai levar a nada. Eu vejo isso por mim mesma. Às vezes eu fico aqui perdendo meu tempo falando, gente, isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. E aí eu me ajeito, me organizo e volto pro meu objetivo. O nosso foco é a salvação. O nosso foco é chegar do céu. Ouvir uma música que fala de traição, que fala de viver a vida como você quiser, de que a vida é uma só, você tem que ser feliz, fazer o que o seu coração mandar. Essas músicas, elas estão empregando em nós, como é que se fala? Disciplina? Não, a palavra não era essa. Doutrinas que são contra a Bíblia, que são contra o que o Senhor fala, né? E fala que você tem que, tem umas que falam que você tem que lutar pelos seus sonhos, correr atrás de não sei o quê, ir lá, desbravar. Meu filho, se não for na direção do Senhor, se não for da vontade do Senhor, se não for para fazer para a honra e para a glória dele, não vai dar certo. Você pode ser rico, ter de tudo na sua casa, mas você não vai ter aquilo que o Senhor dá, que é a paz, que é a sabedoria, E você ter dinheiro não vai te levar quando você descer à sepultura, nem o dinheiro vai ali contigo. Imagina quando a sua carne se desfizer e você tiver só sua alma para ser salva ou condenada. Eu li uma frase assim, gente, que fala assim, o seu corpo não está preocupado com a sua salvação, né? Porque ele não vai com você. Então, a sua carne, né? Então é verdade, a sua carne vai te mandar fazer coisas que não te levam a nada, coisas que te desviam, que a gente desvia a nossa atenção do necessário à toa. E então fica aí, não dê brecha, não desvia o teu foco, não desvia o teu olhar daquilo que te leva ao céu. Tire as distrações, pegue um tempo, não deu para dar a prioridade a Deus assim que você acordou? Dê prioridade a Ele no meio do seu dia, no final do seu dia, mas dê a prioridade àquilo que é do céu, aquilo que vai te levar à vida eterna. E, voltando lá, falando de Esaú e Jacó, mas vou deixar esse assunto da primogenitura para o próximo vídeo, porque esse assunto ainda não chegou aqui, nesse capítulo, né? Então, mas já fica claro ali, já falei sobre o fato de Esaú ter trocado a sua primogenitura por um prato de comida, né? E fiz a ressalva da gente sempre acabar deixando passar as coisas importantes e dando valor às que não nos levam a nada, às temporárias, né? E vamos passar então, aqui vamos deixar frisado, ó, é importante orar pelo marido ou pela esposa. Deus revela o oculto àqueles que o buscam, que foi o que ele fez com Rebeca, né? Quando ela estava grávida. A palavra de Deus sempre se cumpre, que é exatamente a história de Esaú e Jacó, que Deus falou que o menor ia mandar no maior, né? O maior serviria o menor, e assim foi. E não troque o valioso pelo passageiro. Deixando essas 4 lições aí pra você, vamos agora ao capítulo 26. Vamos aproveitar aqui, ó, fazer já numa tacada só. Nesse capítulo 26, fala muito sobre Abraão estar sempre ali, né, nos exemplos de Isaac. Porque Isaac, assim como Abraão, ouvia a voz do Senhor e obedecia. Aqui tá, ó. Isaac, assim como Abraão, tinha a presença de Deus.
Uma grande fome veio sobre a terra, mas Isaac recebe as ordens de Deus e as segue, e tem grandes vitórias. Só nessa frase aqui você já aprende muita coisa. Seguiu a ordem do Senhor, a vitória é certa, né? Esse capítulo nos ensina sobre a importância da fé, da obediência e confiança na fidelidade de Deus. Quando eu falei lá atrás que Isaac seguia tudo de Abraão, é porque ele seguia tudo mesmo. Não só na coisa boa, mas na coisa ruim também. Isaac fez o mesmo erro do pai. Foi lá, falou que Rebeca era irmã dele, e aí a gente já imagina que o problema está armado, né? Porém, quem confia no Senhor, né, ele sempre livra os seus. E aí, assim como Abraão, Isaac também temeu morrer por causa da beleza de sua mulher. Falou também que Rebeca era sua irmã, mas foi descoberto, e como nada foge ao controle de Deus, Abimeleque, que era o rei da época, deu uma ordem. Que ordem foi essa? Peguem, matem-no, traidor. Não, brincadeiras à parte. Não foi isso. Protegido por Deus, Abimeleque sabia quem era Deus e temia a Deus, então ele fez o quê? Deu uma ordem e deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Se Isaac tivesse mentido por ele mesmo, sem a presença do Senhor, sem que o Senhor estivesse junto com ele ali, estivesse abençoando ele, com certeza o desfecho dessa história seria ruim. Com certeza o desfecho dessa história acabaria em forca, no mínimo. Porque mentiu ao rei, mentiu a todos, né? E ele foi pego na mentira, literalmente. Esse versículo que eu estou falando se encontra em Gênesis 26, né? O capítulo, e o versículo é o 11. E aí, ó, e Deus abençoou grandemente Isaac, e tudo que ele plantava prosperava, de modo que, aí vem o versículo 13, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Com a presença do Senhor é impossível, né? Não ter abundância. Eu já falei que se não for para dar em dobro, se não for para dar além do que a gente imagina, Deus nem dá. E isso causou inveja nos filisteus. Por isso, entulharam todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, haviam cavado. Aí eu te pergunto, Isaac arrumou contenda? Não. Isaac foi lá porque tirar satisfação como a gente acha que tem que ser feita aí no mundo? Não. Abimeleque pediu a Isaac que se apartasse dele, porque viu que ele estava grande demais, riquíssimo, e ficou com medo, né, da concorrência ali, de perder o reinado dele para Isaac. Então, ele delicadamente pede a Isaac que se aparte, vá embora. E Isaac foi. Não brigou, não discutiu, não fez nada, e foi. Indo Isaac para outro lugar, começou a cavar os poços dele mesmo, né? Que assim como o pai dele fez, ele começou a cavar os poços. Aí, mas os pastores de Gerar contenderam com Isaac, dizendo que a água era deles. Isaac cavou o primeiro poço, contenderam, ele foi embora, largou o poço para lá. Cavou o segundo poço, teve contenda também, teve problema. Foi lá, largou o poço. O que eu aprendo com isso? Isaac sabe que o que era para ser dele não teria problema. O que era para ser dele chegaria até ele sem dificuldade. O esforço já estava sendo feito, que era cavar. Deus abençoaria. Por isso, no terceiro poço, que Deus abençoou, ficou com ele tranquilamente. Agora eu vou fazer uma ressalva aqui. O primeiro poço, Isaac batizou ele de Ezeque, que significa discussão. Segundo poço é Sitna, significava hostilidade. No terceiro poço, era o poço Reobote, porque agora, o significado que ele quis dizer foi isso, ó, que era lugar espaçoso aí. Porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Ou seja, ele entendeu que era aquele ali que não teve problema nenhum, que era o preparado para ele. Então ele até deu um nome condizente a cada lugar. E o quarto poço foi em Berseba, né? Foi onde o Senhor apareceu, reafirmando as promessas para ele, né? Que tinha feito já lá atrás a Abraão, e reafirmou a promessa a Isaac por causa de Abraão. E também nesse local que estava esse quarto poço, né, foi achado esse quarto poço, foi o local que Abimeleque veio e fez um trato com Isaac, né? Se reconciliou aqui também, ó. Quando fala que Deus abençoou, né, e reafirmou as promessas por causa de Abraão, aqui eu deixei uma reflexão. Às vezes, o bem que você deseja aos seus filhos no futuro venha da sua comunhão com Deus. Às vezes é através da minha oração hoje, através do que eu tenho vivido com o Senhor hoje, que o Senhor vai abençoar meu filho lá na frente. Porque a minha fidelidade, a minha união com Deus, né, e Deus honrando, né, a mim,
ele vai abençoando o meu filho. Porque é exatamente isso que ele está fazendo com Isaac. Por causa disso aqui, ó, por causa de Abraão, Deus volta e reafirma as coisas a Isaac. E aquele poço lá, o quarto poço que eu estava falando, né, que foi o poço em Berseba, que ele botou o nome de Seba, porque Seba significa juramento, e foi onde ele e Abimeleque, né, Isaac e Abimeleque fizeram um juramento ali de não se atrapalhar, né, um ao outro. Ó, Abimeleque vai atrás de Isaac e firma uma aliança. Vendo que Deus era com Isaac, Abimeleque tem a sabedoria de reconhecer. Abimeleque viu que ele não precisava ter desavença com ele, porque Deus ajudava ele, Deus era com ele. Então, faço a pergunta para você agora. Você tem humildade para reconhecer que tem pessoas melhores que você? Você consegue ver algo que você fez sendo usado por outras pessoas e não se irá? Devemos escolher a obediência aos mandamentos divinos e evitar buscar soluções meramente humanas. Porque, o que eu quis dizer aqui? Que a gente deve buscar a solução divina. Com certeza, no meio do caminho, Isaac falou: Senhor, se aquele poço lá teve briga, era porque não era para ser meu. Precisavam de alguém para cavar ali e achar que aquele povo precisava mais do que eu. Senhor, se o segundo poço deu problema, eu não vou desistir, não vou desanimar. O Senhor é comigo. Quando for para ser o meu, o Senhor vai dar paz. E eu acredito que foi exatamente dessa forma que Isaac pensou e agiu. Hoje nós vivemos num mundo que falam pra você que você tem que brigar, que você tem que ir lá, não deixar desaforo, não levar desaforo pra casa, que você tem que ouvir, rebater. Eu luto muito contra isso. Claro que de vez em quando eu não consigo, acabo falando uma coisinha ou outra. Mas eu busco muito isso do Senhor, assim, de agir diferente. Porque até eles lá devem ter entendido, devem ter falado: ué, o que aconteceu? O homem nem brigou, ele nem vai lutar pelo poço dele, vai deixar assim, de graça, né? E é isso que é ser cristão, é isso que é seguir a Cristo, seguir os exemplos dele, né? Ver que o problema tá ali, ó, se encaminha para outro canto, quer, pode ficar, é seu, dê. Então, não vá por essas ideias que o mundo prega, sabe? Você é bobo, você é isso, você é aquilo. Vá pelo que a Bíblia tá te falando. A Bíblia tá te mandando não contender, não contenda. A Bíblia tá te mandando fechar a tua boca, orar no teu quartinho, vá. Então, que esse estudo do capítulo 26, do capítulo 25, do capítulo 26, venha falar mais ao teu coração, venha te ensinar muito mais aquilo que o Senhor tem pra você, né? Se eu esquecer alguma coisa aqui de falar, eu provavelmente falo no próximo vídeo. E até o próximo vídeo, que o Senhor abençoe mais e mais essa tua jornada, que venha colocar você no caminho reto da justiça, seguindo a luz de Cristo, o caminho dele, sem olhar para trás, sem olhar para os lados, sem se importar com o que vão falar de você. Segue apenas o que Deus tem te mandado fazer. O que Ele tem com você, ninguém vai entender. Então, não se preocupa. Apenas vai. Tchau, tchau.